Veja, o que você faz quando é chamado para seguir a grandeza? É fácil para nós virmos aqui até o GYC e sermos espectadores da grandeza. Ouvimos as pessoas e dizemos, cara, Deus está realmente usando essa pessoa, Deus realmente está usando esse ministério. E o tempo inteiro, no pano de fundo, enquanto Moisés levantou as mãos e abriu o Mar Vermelho, lá estava Josué. E por todo o tempo, enquanto Moisés foi para o templo e suas orações salvaram milhares de pessoas do veneno de cobras e serpentes, lá estava Josué. E todo esse tempo ele pensava consigo mesmo, quem poderia substituir Moisés? E certamente, Moisés era o escolhido de Deus para guiar-nos para a terra prometida. Mas naquela mesma manhã, depois de 30 dias, chorando a morte deste grande homem, Deus finalmente fala com Josué. E ele diz, Josué, Moisés, o meu servo, está morto, mas o movimento não morreu. Moisés, o meu servo, está morto, mas adivinhe só, as promessas ainda esperam para serem cumpridas. Veja, este sempre foi o legado do povo de Deus. Quando Abraão morreu, Isaac estava lá, e ele tinha que saber que as promessas ainda permaneciam, mesmo Abraão tendo morrido. Alguém tinha de ter a coragem de continuar. E quando Isaac morreu na cegueira, e Jacó estava lá numa terra estrangeira, afastado dos seus únicos parentes nessa terra e do seu irmão, Jacó tinha de ter a coragem de continuar. Quando você vai até o apóstolo Paulo, e ele escreve para o jovem Timóteo, diz, veja, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Mas Timóteo, isso é maior do que eu. Você deve ter a coragem para continuar. Eu sei que a perseguição é dura. Eu sei que o imperador de Roma está dificultando para vocês fazerem evangelismos, mas vocês têm que ter a coragem de continuar. Nós acreditamos que o secularismo e o pós-modernismo estão nos causando problemas? Voltemos à Roma antiga, onde era ilegal ser um cristão. Onde era ilegal fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã. Se mostrar era a garantia da morte certa. Não me diga que está difícil para você porque todos os seus professores universitários falam de evolução. Não me diga que está difícil para você porque, bem, eles estão pregando sermões muito chatos, nada está acontecendo, não quero convidar pessoas para a igreja. Veja, Josué aprendeu algo muito, muito, muito especial naquele dia. O livro de Josué nos ensina que liderança é importante. Na verdade, é mais importante do que o ou a própria líder. E ele diz no verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ele está falando de vitória. Sabe, é interessante que Deus diz, eu quero que você vá e possua essa terra que eu estou te dando. E de repente ele vem e diz, não se preocupe, ninguém poderá te resistir na batalha. Como assim na batalha? Eu achei que você disse que estava me dando a terra. Sim, eu estou te dando a terra, mas você tem de ir e possuí-la. Sim, eu estou te dando a terra, mas você tem de ir e lutar na batalha. E quem quer que seja, o que quer que seja e quando quer que seja que se posicionar contra você, isso não poderá te resistir, você vencerá. Sabe, eu amo o fato de que esta citação, os testemunhos dizem, permanecer em defesa da verdade e justiça. Quando a maioria nos abandona. Lutar as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. É naquele tempo. Em que tempo? Naquele tempo que devemos tirar coragem da covardia dos outros. Lealdade de sua traição, calor da frieza dos outros. As pessoas me dizem, minha igreja é fria, eu não quero convidar ninguém para minha igreja. Então tire calor da frieza dos outros. Sabe, eu entrei numa igreja que não era perfeita. Mas lá havia algumas pessoas que viviam como Jesus. Basta que haja uma só. Basta que haja uma pessoa só. O texto diz, e ninguém poderá te resistir. Sabe, essa declaração é tão potente.
Porque se dissermos, nós vamos lutar as batalhas do Senhor, a pergunta se torna, quais são as batalhas do Senhor? Quando poucos são os campeões, não estamos falando de discussões na comissão da igreja. Não estamos falando de posts em blogs com comentários super longos. Isso não é lutar as batalhas do Senhor. As batalhas do Senhor são contra 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas. A primeira delas é contra o erro. Nós pregamos contra o erro. Reconhecemos que quando o DYC começou, o objetivo era fazer com que as pessoas soubessem que existe um exército de jovens numa missão para o Senhor que amam os ensinamentos e a doutrina pura desta igreja. Somos adventistas do 7º dia sem timidez e sem meias palavras. E as pessoas dizem, Sebastian, você não acha que isso é um pouco exclusivista? Você não acha que é um pouco arrogante dizer essas coisas? Eu digo, a verdade é a verdade. E número 2. Alguém vem e diz, bem, sabe, essa pureza de doutrina não tem que ver somente com doutrina. Sim, não é só sobre doutrina, mas com certeza a inclui. Às vezes nós temos pessoas atacando nossas doutrinas. E eu costumo dizer às pessoas, sabe, entrar na igreja vindo do mundo como um não crente. É interessante que as pessoas dizem, Sebastian, por que você acha que as pessoas que se convertem à igreja são mais dedicadas, fecha aspas. São mais dedicadas do que as pessoas criadas na igreja, as outras não têm aquele fogo. E eu digo, sabe por quê? Porque quando você está entrando na igreja e alguém diz, adivinha só, este é o sábado, então todas aquelas sextas à noite e festas e tudo isso que você fazia, você vai ter que desistir disso. E eu digo, em outras palavras, para que eu seguisse a verdade e viesse a conhecer Jesus e se juntasse a essa igreja, eu tive que desistir de coisas que eu gostava, me custou algo. Eu não recebi isso simplesmente por osmose. Eu estou acostumado a cantar essas músicas, eu conheço o negócio. Nós sempre guardamos o sábado, é assim que a vida é. Isso é exatamente o que acontece quando pegamos pessoas que foram criadas na igreja e não pedimos que eles prestem contas. Eu amo o que o Justin disse. Responsabilidade. Mas sabe por quê? Porque temos medo de ofender alguém. E eu não estou falando dessas pessoas que querem confundir repreensão com falta de educação. Algumas pessoas são simplesmente grosseiras. Isso é fato. Irmão, então eles acham que se orarem com você e sabe, disser, ei, irmão, posso falar com você por um momento? Eu vou orar com você. Contanto que eu esteja citando o espírito de profecia e a Bíblia, não importa o que eu disser para você e como eu disser para você. Isso não é verdade. Você está apenas querendo disfarçar o fato de que você é uma pessoa crítica, quando você precisa do Senhor em seu coração. Anda por aí acusando os irmãos, fazendo a obra do diabo no lugar dele. E tudo sobre o disfarce de eu sou mais espiritual, mais santo do que tu és. Você não está se levantando porque a sua luz chegou, você está andando à sua própria luz. Nós falamos de se posicionar contra o erro. Precisamos aprender a tomar uma posição e nos responsabilizarmos por ela no tocante à verdade. Mas sabe, para muitos de nós o que importa são os ganhos mundanos e ser respeitável da maneira convencional. E a segunda coisa contra a qual lutamos as batalhas do Senhor é o ódio. Sabe, se existe um aspecto no qual nós devemos crescer como igreja e como movimento, é a capacidade de amar as pessoas com as quais discordamos. Eu não concordo com você, mas você precisa amar essa pessoa, porque Ellen White diz que o engano mais fatal... E fatal significa mortal? O engano mais fatal é que as pessoas creem que irão para o céu sem ter o amor como o de Cristo pelos irmãos. E você pensa que vai morar no outro lado da Nova Jerusalém. A mansão dela não vai ser perto da minha. Você não vai estar lá. Muitos virão até Jesus e dirão, nós não profetizamos em teu nome? Nós não realizamos maravilhas em seu nome? Nós não contamos aos outros sobre ti? Mas Deus é contra o ódio. Em todas as formas. Mesmo que aquela outra pessoa do outro lado da mesa, na comissão da igreja, seja o teu inimigo, a Bíblia diz, ame os teus inimigos. Mesmo se eles fossem os seus inimigos. Mas sabe, é tudo um engano do diabo.
para nos fazer voltar e esquecer o fato de que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O nosso problema não é as pessoas. Erro, ódio, o nosso problema. E a última batalha do Senhor que devemos lutar, como apresentado no livro de Josué, é o pecado. Nós somos contra o pecado. Nós lutamos contra o pecado e não contra pecadores, amém? Irmãos e irmãs, nós temos que vir a aceitar que a coragem não é a ausência de medo, não é a presunção. Não é simplesmente ir em direção a algo cegamente, sem pensar, sem planos. Coragem é dizer, sim, eu tenho medo, mas mesmo assim eu irei. Eu não sou o melhor pregador, mas mesmo assim eu irei. Isso é coragem. Coragem é dizer, eu vou voltar para casa e eles dirão, ei, espera aí, você não era o menino que antes de ir pro DYC estava nas festas e namorando essa e aquela menina, e agora você volta todo espiritual, achando que precisamos ter um estudo bíblico? Por favor, vá embora. Você precisa ter a coragem de continuar de qualquer jeito e dizer, sim, eu era esse cara. Sim, eu fazia essas coisas, mas sabe de uma coisa? Eu fui pro DYC e Jesus me encontrou, Jesus me transformou. E agora eu estou pronto para tomar uma atitude. Temos que ter coragem. Ele diz a Josué 3 vezes. E sabe de uma coisa? Se uma menininha viesse até mim e dissesse, sabe, irmão Sebastian, eu ouvi sua pregação no domingo de manhã, seja forte, seja corajoso. E eu diria tipo, que bonitinha. Mas se um fuzileiro naval viesse até mim e dissesse, Sebastian, você precisa ser forte e corajoso. Eu estaria tipo, esse cara é um fuzileiro naval? E está me dizendo para ter coragem? Isso significa que tem um perigo sério me esperando por aí. E quão mais seria quando Deus, que não tem medo de nada, vem a você e diz, você precisa ser forte e corajoso. Porque haverão batalhas que você terá que lutar que você não terá certeza que poderá vencer. Haverão perigos à sua espreita quando você entrar naquela terra para lutar as batalhas do Senhor. E não haverá diferença, amado, quando deixarmos esse lugar. O diabo está esperando do lado de fora das portas desse centro de convenções. Assim que você entrar no avião, no ônibus ou no carro, assim que você chegar em casa, o diabo está esperando por você. E Deus diz, adivinhe só, eu estou te ordenando, levante-se, tome uma atitude, atravesse este Jordão, termine esta obra, mas existem perigos esperando por você do outro lado. E o meu pregador preferido costumava dizer, quando você dá a sua vida a Jesus e você quer fazer a coisa certa, o que você espera que o diabo faça? Te dê um tapinha nas costas e te deseje boa sorte? Valeu, cara, você escolheu Jesus? Bom trabalho. Viva bem. Não, assim que você tomou a decisão nessa conferência, quando você veio pro apelo, quando você veio e disse, sabe, eu vou fazer algo por Deus, eu vou para uma viagem missionária, eu vou pro Oriente Médio, eu vou para esse projeto missionário. Assim que você decidiu a fazer isso, você foi colocado na mira do diabo. E por favor, creia, sua vida pode ir mal quando você for embora deste lugar. E as pessoas voltam e dizem, talvez Deus não queria que eu fizesse isso. E é exatamente o contrário. É porque estamos fazendo a coisa certa que o diabo estará lá para tentar nos desanimar. Ele vai contestar cada centímetro. Cada o quê? Cada centímetro de território que nós nos aproximamos da Canaã celestial. Cada centímetro. O diabo não somente se contenta em fazer você pecar, ele também se contenta em tornar difícil para que você acorde para estudar a Bíblia. Fazer com que você tenha dificuldades para querer orar. Eu gosto que estejamos se reunindo na sala de oração. A questão é, quantos de nós estaremos na sala de oração quando retornarmos para casa? A minha parte favorita do DYC é evangelismo público. Que evangelismo você está fazendo onde você mora? Existem casas aqui em Phoenix e existem casas na sua vizinhança. Não tem nenhuma diferença entre elas. A única diferença é se você decidiu tomar uma atitude. Tomar atitude junto com um grupo é fácil. Tomar atitude quando você está sozinho não é. Isso demanda coragem. Sabe, eu me lembro que no exército, eles tinham esse conceito chamado de a intenção do comandante. A intenção do comandante.
O propósito desse conceito é dizer que a maioria dos planos militares, e eles são longos, quando você vê uma instrução militar, ela tem 40 páginas. Com tudo que você pode pensar, qualquer das possíveis emergências. Eles dizem, aqui está o plano. Mas a primeira coisa que eles aprendem é que os planos se tornam obsoletos a partir do momento que você entra em contato com o inimigo. Você traça todos esses planos e quando você sai, você pensa, isso não vai funcionar. Então eles pensam, o que faremos? Esses soldados estão lá fora, nós mandamos que eles avançassem, mostramos qual era a missão, mas o passo a passo, as instruções detalhadas não funcionam, porque eles chegam no passo 5 e pensam, pera, o que vamos fazer? Não está aqui, não funciona. Então, nos anos 90, eles surgiram com um conceito chamado de a intenção do comandante. E o propósito dessa intenção do comandante é que quando você tem a instrução militar, no começo de tudo, está em linguagem muito clara descrito o objetivo central da missão. E vai estar escrito algo como neutralizar o inimigo em tal cidade. Essa é a intenção. Então, quando você está lá fora e você está seguindo os planos e as pessoas dizem, ei, isso não está funcionando, nós aprendemos a improvisar. Porque nós lembramos qual que era a intenção do comandante. Então, em mesmo sentido, quando vamos ao GYC, sim, podemos te dar apostilas e instruções detalhadas sobre como começar um grupo de estudo da Bíblia. Mas daí você começa e adivinha o quê? Os planos falham imediatamente. Ah, não dá para fazer isso, isso não está funcionando. Sabe de uma coisa? Nós precisamos nos lembrar da intenção do comandante. O objetivo é sair desse lugar para se levantar, tomar uma atitude e atravessar esse Jordão para finalizar esta obra. Então, se isso quer dizer que o passo a passo não vai funcionar, então que seja. Eu tenho que improvisar e ir por um caminho diferente. Então, quando alguém diz, aqui estão as instruções de passo a passo de como começar um grupo de estudo da Bíblia, não está funcionando para mim. E você dirá, bem, mas a intenção é começar um grupo de pessoas que orarão e estudarão a Bíblia. Então, se eu tiver que fazer isso em casa, se eu tiver que fazer no parque, se eu tiver que fazer numa livraria, é para lá que eu vou. Porque eu conheço a intenção do comandante. Sabe, eu gostaria de finalizar com essa história. E essa história é a história de um homem chamado de Charles Decatur Brooks. Também conhecido por C.D. Brooks. Foi em 5 de junho do ano passado que ele faleceu, aos 85 anos de idade. Dizem que o C.D. Brooks provavelmente trouxe por volta de 20 mil pessoas para a igreja, por meio do seu ministério. E quando ele faleceu, no ano passado, sabe, eu como um produto do ministério dele, influenciado pelo fato de que ele estava disposto a pregar a mensagem com força e garra, e sem medo do que as pessoas pensariam. E você pensa consigo mesmo, o que você faz quando você é chamado para seguir a grandeza? Nós perdemos este homem que Deus vinha usando por tantos anos. E eu pensei comigo mesmo que um dos sermões mais típicos dele era um intitulado Eu Quero Minha Igreja de Volta. A igreja estava indo meio mal, como ele disse em seu sermão, jogando golfe no sábado, fazendo piquenique, indo no cinema. E pouco antes dele ir pregar, ele não sabia como chamaria este sermão. Foi quando um amigo dele colocou um papel por baixo da porta dizendo, Charles, eu quero minha igreja de volta. Então, à medida que ele pregava esse sermão para outros pastores, no momento nós tivemos o privilégio que ele viesse até o GYC. E eu tive o privilégio de ser a pessoa que iria buscar ele. E iria buscar a esposa dele também. E eu me lembro de estar conversando com ele, mas na minha mente eu nem sabia como me comportar, porque eu era jovem, um voluntário do GYC. Sabe, não diga nada. Fica quieto, vai. É melhor não estragar a situação. Então eu não falei nada. Sabe, toda hora eu tinha que verificar ele, verificar se estava tudo bem, e ele dizia, está tudo bem, irmão.
Mas, eventualmente, quando eu refleti sobre isso no ano passado, pensei sobre aquele sermão, eu percebi que o GYC era para ser uma resposta àquela pergunta. Sabe, essas pessoas que morreram, que gastaram suas vidas inteiras no ministério, eles não morreram por uma igreja capenga. E eles não aguentaram semanas, dias e horas longe de suas esposas e famílias por uma igreja capenga, que agora não quer tomar uma atitude de acordo com sua identidade e missão, que não quer se render ao seu chamado. Eles gastaram tudo isso, e é por isso que quando eles viram para onde a igreja estava indo, eles fizeram a declaração, eu quero uma igreja de volta. Então eu decidi. Que sabe de uma coisa? Que é hora para que eu viva uma vida que diga a ele, eis aqui a sua igreja de volta. Eu vou te mostrar que nós ainda nos seguramos àqueles valores antigos que sempre existiram desde o começo. Nós ainda nos agarramos às verdades, ainda agarramos à missão, ainda estamos avançando com as coisas. Para que Martim Lutero, que morreu pela verdade, que foi perseguido pela verdade, e Jan Hus, que foi perseguido pela verdade. Os apóstolos que morreram pela verdade. Os que estão nos halls dos campeões, daqueles que correram a corrida cristã antes de nós. Que agora é hora de que nós nos posicionemos na linha de partida. E digamos a Pedro, aqui é a sua igreja de volta. Nós ainda estamos aqui. Existe um remanescente que o dragão não pôde varrer da face da terra. E nós vamos manter e correremos essa corrida com paciência. Porque nenhum homem poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Porque Deus não nos desamparará.